Podcast Pode Incendiar. Oferecimento: Casa das Bombas e Ferragens e Supercar Centro Automotivo. Olá, minha gente bonita, povo santo de Deus, sejam todos muito bem-vindos ao podcast mais carismático do Brasil, Pode Incendiar, através das ondas sonoras da Rádio Alvorada, a Rádio da Família, 106.3 FM. Ó, você, meu amigo ouvinte, que toda semana está aqui conosco, faz o seguinte, pega o celular e manda uma mensagem, diz assim, ó, Pode Incendiar já começou e hoje está especial, hein? E você que nos acompanha aí pelo YouTube, pelas redes sociais aí da Rádio Alvorada, comenta aí, ó, que você já chegou e o Pode Incendiar está incendiando o seu coração. Tenho certeza que os programas têm feito a diferença, porque nós trazemos histórias que com certeza se identificam com a sua e aí causa transformação, comoção para que nós possamos tomar decisões e seguir em frente. E hoje nós temos aqui uma presença ilustre mesmo. Estou muito feliz de recebê-lo aqui, Padre Dirceu Reis. Seja muito bem-vindo, à sua bênção. Deus abençoe, Wesley. Muito obrigado pelo convite. Estou à disposição. Olha que maravilha, gente. Nós temos aqui o Padre Dirceu. O Padre Dirceu, hoje, ele está responsável pelo setor juvenil na nossa arquidiocese. Ano que vem tem uma missão aí, né, gigantesca também à frente da ação evangelizadora da nossa arquidiocese de Londrina e é pároco da São José Operário. Como que é tudo isso, Padre? É uma alegria. Eu penso que quem trabalha com alegria, com obediência e, sobretudo, com entusiasmo, nunca se lamenta. Pelo contrário, sempre agradece. E sobre agradecer, Padre, eu quero pegar aqui um gancho. Isso tem tudo a ver com vocação, né? Porque quando você entende ali a sua vocação, você trabalha com alegria, né? Serve com alegria. Como que nasceu isso? Como o senhor discerniu? Como foi tudo isso, a sua caminhada na igreja e esse discernimento de ser padre? Depois que começam os frutos do discernimento, a primeira coisa que vem ao coração é a alegria por perceber que mesmo frágeis, Deus confia-nos grandes missões. Minha família é sempre muito católica, aqui de Londrina. Nós participávamos da paróquia Nossa Senhora das Graças, muito conhecida pela Vila Brasil. Eu sempre entusiasmado e indicado pelos meus pais, todo mundo ali atuava na paróquia. Meus pais, minha irmã mais velha, meu irmão mais novo. Eu era coroinha e fui coroinha por muitos anos. Fui coordenador dos coroinhas. Minha irmã mais velha tinha passado no vestibular da UEL, me lembro, em Ciências Contábeis. Meu pai fez uma festa para ela e eu pensei dentro de mim, eu também quero uma festa dessa. Porque eu queria ser jornalista. Eu não queria ser padre de criança. Entendi. E sempre gostei muito de leitura, muito da língua portuguesa, gostei muito dessas coisas. E eu falava, vou ser jornalista. Bom, e aí um dia, eu já como coroinha, estava na sacristia, eu acho que eu tinha os meus 13 anos, o padre lá da paróquia, que é um padre muito santo, uma vez fez um convite a mim, uma pergunta. E eu sempre muito comunicativo, sempre muito curioso. Ele fez a pergunta assim, Dirceu, você não quer conhecer o seminário? Eu falei, claro, padre. Mas assim, respondi na hora, de forma muito espontânea. Nem sabia o que era seminário. Conhecer seminário, né? Foi um convite. Eu penso que da forma que foi a espontaneidade do convite, foi a espontaneidade da resposta. E ele disse assim, olha, pode ser um bicho de 5, 4 ou 3, mas não é um bicho de 7 cabeças. Falei, então eu vou. E aí eu falei com os meus pais, que ele tinha feito o convite para conhecer o seminário, e acontecia na época que tinha o seminário menor, os encontros vocacionais de um final de semana, no último final de semana de cada mês. Falei com os meus pais apoiaram, mas não davam muito crédito. E aí eu fui nos encontros, e tudo que eu via, sentia e vivenciava no encontro era muito bom, e eu gostava. Depois de praticamente um ano fazendo encontros vocacionais, o reitor, que na época era o padre Marco José, hoje Dom Marco José, fez a mim o convite, se não queria entrar no seminário menor. Eu era menor, tinha que terminar o ensino médio. Falei, quero, claro, tudo que eu via lá das coisas mais banais, né? Hoje a gente vai percebendo que Deus utiliza de uma linguagem própria à idade para ir modelando o nosso coração conforme a argila nas mãos do oleiro.
E eu falei, sim, eu quero, mas tem que falar com os meus pais. E ele foi falar com os meus pais, explicou tudo certinho, e ali meus pais meio que ficaram em choque, porque perceberam que eu ia ter que sair de casa. E começaram a entender que aquilo aí começava a ter um corpo. Exatamente. Não era só ir lá aos finais de semana, então... E ao perceber que isso ia tomando corpo, ia também ser necessário mudanças e renúncias, tanto a mim como a eles. Mas eles aceitaram, sempre apoiaram, mas eu me lembro um momento muito marcante, foi o dia em que eu entrei no seminário. Com 14 anos? Não, eu já tinha 16 ou 15. Ah, tá. E ficou presente. Minha mãe chorou muito, mas muito. Não porque não queria que eu fosse, mas aquele choro de mãe, né? De que o filho está se separando dela, o primeiro a sair de casa. Mas aí depois do primeiro ano, eu também sentia muita saudade, mas ela voltava, eles foram ao seminário algumas vezes, ver como era, tinha essa proximidade, e eu, diferente de muitos outros, ainda tinha o privilégio do seminário ser na cidade onde eu vivia. E era onde o seminário menor? Na época era onde hoje é a Toca de Assis. Ah, e tipo, na cidade. Na cidade. Seus pais poderiam passar lá a qualquer dia. Tinha umas regras, eu não podia ir todo dia, eles não podiam vir, tudo muito agendado. Entendi. Mas podiam. E aí, com o passar do tempo, a dor, digamos assim, da separação foi diminuindo com a esperança, né, de um bom discernimento vocacional. Foi assim, então, graças a um convite de um padre que até hoje carrego como um grande referencial na minha vida, Deus utilizou para plantar no meu coração essa vocação. E olha como é curioso, depois, eu já quase padre, fui convidado a fazer uma pós-graduação em comunicação. Entendi. E hoje assessor da Pastoral da Comunicação. E eu esqueci de falar disso, olha, né? Como Deus é criativo. Não, e assim, eu sempre falo, padre, que quando tem algo no nosso coração, Deus permite a gente sonhar com aquilo. Na grande maioria das vezes, Deus quer realizar aquilo. Então, o senhor queria ser um jornalista. E hoje o senhor trabalha com a comunicação em prol do reino. É um intercâmbio de desejos e sonhos. Exatamente. Os sonhos de Deus não são estranhos a nós. Exatamente. E os nossos sonhos não são estranhos a Ele. Exatamente, que curioso. Você que está nos acompanhando, gente bonita, preste muita atenção. Talvez você já recebeu um convite de um padre, né, o padre, para conhecer o seminário, né? E ficou ali em dúvida e o padre aqui está contando a história dele e dizia, vai lá, né? Vai, né? Conhecer, não mata ninguém. Hoje é um pouco diferente, né? Esses encontros, né, padre? Hoje os encontros são de um dia, hoje não existe mais seminário menor. Agora o que continua é o testemunho do padre. Eu tenho essa minha preocupação de ser um bom testemunho com os jovens, porque foi graças ao bom testemunho de um padre que Deus foi modelando o meu coração em direção ao sacerdócio. E isso tudo reflete no seu se doar hoje, né? No seu esvaziamento com alegria em todas as missões que lhe é confiado. Eu tento, porque como eu fui muito bem formado, não porque eu merecia, porque Deus de fato me envolveu de cuidado. Tive pais muito presentes, tive excelentes párocos quando eu era criança, tive excelentes professores, bons reitores. Então tudo isso hoje me traz a responsabilidade de retribuir na igreja, na paróquia, com a arquidiocese, aquilo que de forma tão generosa e gratuita eu recebi, que foi a formação. E como o senhor tem, vamos dizer assim, a predisposição à leitura, gosta de ler, né? Isso também facilita, né, padre? Porque a igreja tem inúmeros documentos, inúmeras orientações, que se você não estiver por dentro, você pode acabar cometendo coisas que não condiz com aquilo que é da igreja. A arte de comunicar, que é a essência da evangelização, exige a leitura. Então a leitura eu penso que não é um pilar só da vocação, eu acho que é um pilar do ser humano. Quanto maior o nível de leitura de uma pessoa, mais sadia é o discernimento dela em relação ao que Deus deseja para ela e qual o papel dela no mundo e na história. E padre, o senhor estava falando aqui, e sempre é assim, né? Todo pode ser diário é assim. O coração vai aquecendo, porque a gente começa a ver beleza em coisas muito simples. O que um simples convite numa sacristia pode mudar totalmente a vida de uma família
e realização do sonho de Deus para sua vida, para a sua família e também para os planos de Deus na Arquidiocese de Londrina. Os sinais vocacionais, eles acontecem de formas extraordinárias, sim. Mas também de forma muito simples. Pois é. Numa missa de semana. Não era uma missa de final de semana, porque nós estávamos na sacristia. E final de semana a gente ficava no fundo da igreja. Entendi. Como a missa durante a semana saía da sacristia, então eu tenho certeza que foi um convite ali numa segunda, numa quarta-feira. Ele me fez, eu respondi e ali começou a minha história vocacional. Deus e seus detalhes, gente bonita. Então eu quero dizer para você que está nos acompanhando, começa a perceber os detalhes de Deus na sua vida. Talvez Deus está te chamando para algo e você está dizendo não sem perceber. Começa a pedir esse discernimento. Senhor, se tem algo, se tem algum detalhe para que eu possa observar, fala comigo. Eu tenho um amigo, padre, que ele fala assim, que eu sou amigo dos detalhes. Aliás, 2 amigos. Eles falaram que uma facilidade minha é ver detalhes. Vamos fazer algo. Aí, de repente, surge eu. Mas e se a gente fizer ali? Poxa, Wesley, dá até raiva de você, né? Você vê os detalhes. Então, às vezes, eu agradeço a Deus por eu poder ver detalhes. Mas tem pessoas que não têm essa facilidade. Mas isso também faz parte da natureza divina. A palavra de Deus diz, nenhum fio de cabelo cai da nossa cabeça sem o consentimento do Pai. O que significa isso? Significa que Deus, ele repara em tantos detalhes que até o fio de cabelo da nossa cabeça é uma preocupação divina. Que legal. Povo de Deus, povo santo, seguinte, nós vamos para um rápido intervalo e o padre vai continuar aqui. Tá legal o podcast de hoje, hein? Faz o seguinte, comenta que está assistindo, compartilha e manda para alguém que você acredita que tem vocação, chamado e está fugindo. Já já a gente volta. Pode Incendiar, o podcast mais carismático do Brasil. E aí, minha gente bonita, o nosso programa tem o oferecimento da Casa das Bombas e Ferragens e Supercar Centro Automotivo. Casa das Bombas e Ferragens, referências em bombas d'água para poços, irrigação, uso predial e soluções completas para chácaras, sítios e áreas rurais. A Casa das Bombas oferece uma linha completa de utensílios para a sua casa, seu comércio, seu restaurante, além de fogões a lenha, fogões a gás, churrasqueiras e muito mais, sempre com qualidade e praticidade. A Casa das Bombas, você já sabe, fica ali na Avenida Duque de Caxias, esquina com a Celso Garcia, Avenida Duque de Caxias 3340. E se você quiser ligar lá, você fala com o Leonardo ou com a Gisele, no 3339-0090. Casa das Bombas e Ferragens. E você que quer cuidar do seu carro, você precisa conhecer o Centro Automotivo Supercar. Lá o pessoal resolve todos os seus problemas mecânicos e rapidinho. Troca de óleo, freios, motor, lá tem de tudo. Qualidade e agilidade. E o melhor preço da cidade. Está ali, no coração de Cambé, na rua Belo Horizonte 728. No coração de Cambé, Belo Horizonte 728. E se você quiser, agende lá uma visita através do WhatsApp. Anota aí rapidinho. O WhatsApp é 99603-0984. 99603-0984. Supercar, seu carro em boas mãos e você tranquilo. Voltamos, minha gente bonita, Pode Incendiar, o podcast mais carismático do Brasil. Hoje com o Padre Dirceu Reis, está aqui compartilhando um pouquinho da vida dele. Falou aqui no primeiro bloco, você que está nos acompanhando aqui, falou de vocação, de chamado, de detalhe, de coisas muito simples e também extraordinária. Falou de leitura, então eu quero chamar você que não gosta de ler, presta atenção, leitura abre caminhos, né, padre? Abre visão, abre discernimento, abre tudo, né, padre? A leitura faz grande diferença. Padre, mediante a tudo isso, o senhor teve convite, respondeu esse convite, teve o chamado, respondeu sim a esse chamado, e aí, ordenado padre, se eu não me engano, o senhor foi vigário na catedral e depois que assumiu a São José Operário, é isso? Isso, eu fiquei por cerca de 2 anos na catedral e depois fui nomeado pároco na São José Operário. Ah, entendi. E padre, o senhor falou da assessoria da comunicação na Arquidiocese, né? Vamos falar também um pouquinho sobre isso. Mas a gente já trabalhou junto quando eu era jovem, né? Hoje eu não me sinto mais tão jovem assim, né? No setor juvenil, e de lá para cá, o senhor está com esse trabalho. Já faz quanto tempo? 10 anos. 10 anos, eu comecei padre. a trabalhar com os jovens a convite de Dom Orlando Brandes,
bem na época do fervor das Santas Missões Populares. Sim, 10 anos, padre. Eu tinha 28 anos, padre. 28 anos. Eu não era padre quando eu comecei, eu era seminarista. Entendi. E padre, como que é? Fala, porque assim, eu também acho, assim, eu tinha muito carisma para trabalhar com a juventude. Ainda acho que Deus, quando quer lhe usar, Ele dá os seus dons e talentos. Mas são 10 anos trabalhando com a juventude. E, assim, nós vivemos uma geração que ela é sazonal, né? Ela está mudando muito rápido. A juventude de 10 anos atrás é a mesma de hoje? Desafios, luzes. Como que o senhor vê isso na evangelização do setor juvenil? Porque o senhor, é bom até o senhor explicar o que é setor juvenil, porque muitas pessoas não sabem, né? O setor juvenil é o departamento arquidiocesano responsável pela evangelização da juventude católica. Independentemente do carisma. Independentemente do carisma. Qualquer atividade, qualquer celebração, qualquer reunião, qualquer iniciativa que visa a evangelização católica de pessoas entre 12 a 30 anos, naturalmente, ordinariamente, estão submetidas e acompanhadas pelo setor juvenil. Nesses 10 anos, a juventude mudou muito em relação a estilos, linguagem, presença, vícios e também necessidades. E eu sempre tive essa abertura de acompanhar isso. A palavra-chave é acompanhamento. Essa foi a coroa que nós recebemos com o sínodo da juventude e com a exortação apostólica pós-sinodal Cristo Vivit do Papa Francisco. A juventude precisa ser acompanhada. E o acompanhamento exige tempo, abertura, escuta, acolhida e orientação. Repete, padre. Exige escuta, abertura, acolhida e, sobretudo, orientação. Então não é fácil. Por exemplo, os jovens gostam muito das redes sociais. Sim, né? Sim, Eles mandam mensagem às vezes até de madrugada. Meu Deus. E aí precisa ter alguém que seja disposto a ouvir e orientar. Eu tenho reunião hoje com alguns jovens capitães das Olimpíadas. Hoje, às 22 horas. Às 22 horas temos reunião hoje. E eu não reclamo, porque que bom que eles têm a nós como referenciais desse acompanhamento. Agora, uma coisa que eu observo com muita alegria é que a juventude cada vez mais busca pela verdade. Legal. Seja pelos estudos. Os cursos católicos online estão em crescimento. Seja pela orientação espiritual. Muitos jovens buscam o padre para a direção espiritual. Seja pela liturgia, percebe-se que hoje os jovens que estão engajados nas nossas comunidades, eles estão mais em sintonia com a busca pela verdade. E quando eu digo buscar a verdade, nada mais é do que fortalecer e enraizar a sua fé na pessoa de Jesus Cristo. E olha que interessante, né, padre? Há 10 anos atrás, eu não percebia isso. Essa massa buscando a verdade. E nesse tempo que nós vivemos aí de tantas propostas, mais do que 10 anos atrás, eu também sinto que um jovem mais preocupado com a liturgia, com suas rotinas de oração, leituras. Que engraçado, né? No meio de tudo, Deus vai suscitando, o Espírito vai colocando esse desejo pela verdade. Eu também tenho percebido isso. Uma das lições, eu acho que ela não é suficiente para explicar tudo, mas uma das lições com a pandemia foi perceber que a superficialidade da fé não sustenta o discipulado no momento difícil. Entendi. Então é preciso cada vez mais um encontro pessoal com Jesus Cristo. Aí nós temos a iniciação à vida cristã, aí nós temos uma verdadeira experiência de oração, um profundo eis-me aqui, para que no momento de sinédrio, no momento de tempestade, no momento de crise, a nossa fé em Cristo fique inabalável. Podemos perder tudo, menos a fé em Jesus Cristo. Que legal, padre. E o senhor vê então que com esse acompanhamento jovial da juventude, o senhor falou de 13
Há 30 anos? Há 30 anos. Nesse meio período, vamos dizer assim, nessas idades, nessas faixas etárias, também muitos pensamentos diferentes, né? Porque o jovem, o adolescente de 13 e o adolescente de 26, ele já tem sonhos, desejos, angústias totalmente diferentes. Como é que trabalhar com isso também? Eu penso que primeiro não desprezar o sentimento e as impressões. Às vezes, quando fica muito com os jovens entre 20 a 30 anos, a tendência é desprezar a opinião, o sentimento, a dor de uma pessoa de 13 anos. Entendi. Reconhecê-la na sua integridade faz com que ela de fato se sinta acolhida. E a igreja é esse ambiente, é esse hospital, digamos assim, onde as pessoas encontram um conforto e uma esperança que não decepciona porque não encontra em outros lugares. E para, é tão bom quando a gente chega numa igreja, né, e tem lá um grupo de adolescentes, jovens, do jeito deles, com a comunicação feliz, pra cima. É só observar as Olimpíadas. Eu, pelo menos, estou encantado com a qualidade e com o nível de criatividade que eles a cada ano criam, eles né? Se superam por um objetivo comum que talvez para um grupo mais adulto parece uma bobagem. Exatamente. Mas para eles não é só uma competição. É um momento de expressar alegria no seguimento a Jesus Cristo. Exatamente. E de uma forma... eu vou usar o termo carismático aqui, mas não da renovação, de uma forma que realmente contagia quem está olhando. Nossa, são jovens católicos que estão ali se divertindo e competindo ao mesmo tempo. Padre, eu tenho visto uns vídeos, eu falo assim, meu Deus, como que eles conseguiram fazer isso? E as figurinhas que eles mandam no WhatsApp da vida? Hoje me mandaram uma, e quem tá acompanhando tá sabendo o que eu tô falando. Eu falei, não, gente, eu não acredito que vocês fizeram um negócio desse. E aquilo evangeliza. Fala a linguagem, comunica aquilo que a juventude de hoje busca. E nós sabemos, né, Padre? Existe um vazio em nós que só Jesus Cristo pode preencher. E eles conseguem, com a forma deles, levar esse Jesus para ocupar esse espaço. Eu acho isso fantástico. Eu fico muito feliz quando eu chego em paróquias, em comunidades, que eu olho para um lado, tem ali um grupinho de jovens, um grupinho de adolescentes, independentemente do carisma, mas eles estão ali. E para mim, eu acho que eles não são o futuro, eles são o presente. É um sinal de vida e de esperança numa paróquia onde existem os adolescentes ali trabalhando. Ao mesmo tempo, nós estamos superando cada vez mais essa ideia que se tinha que jovem é mão de obra barata na igreja, que grupo de adolescentes e jovens é para carregar cadeira na festa, na quermesse da paróquia. Que legal ouvir isso, Isso já padre. não existe mais. E ao mesmo tempo, perceber que a ideia da Jornada Mundial da Juventude do Rio de Janeiro, jovem evangelizando jovem, se encarnou na nossa arquidiocese, sim, né? Sim. Nós não vemos os idosos, com todo o respeito que eles precisam, mas eles coordenando os grupos de adolescentes. Não, são os adolescentes coordenando adolescentes, são jovens coordenando os jovens. Dom Jeremias sempre diz, Padre Dirceu, a juventude é um lugar teológico porque por meio dela Deus se manifesta. Então, na nossa arquidiocese, os grupos de jovens e adolescentes é uma experiência da pura epifania. Olha que Deus legal, se manifesta ali. Padre, é muito bom ouvir isso, porque muitas vezes a gente... Vou falar aqui agora como um adulto recente, né? A gente sempre ouvia assim, o jovem não tem responsabilidade, o jovem... os jovens fazem tudo isso. E hoje nós estamos aqui batendo um papo, estamos aqui falando com o assessor da Juventude da Arquidiocese, dizendo que a sua visão é o quê? Eles são responsáveis em si. Deus se manifesta sim, e através deles, a vontade de Deus também tem acontecido na vida deles e de muitos, e da igreja. Mas claro, eu quero falar mais um pouquinho sobre juventude, mas rapidinho. Já a gente volta. Pode sediar, tá incendiando. Você jovem, vem. Tá top demais. E aí, minha gente bonito, nosso programa tem o oferecimento da Casa das Bombas e Ferragens e Supercar Centro Automotivo. Casa das Bombas e Ferragens, referências em bombas d'água para poços, irrigação,
uso predial e soluções completas para chácaras, sítios e áreas rurais. A Casa das Bombas oferece uma linha completa de utensílios para a sua casa, seu comércio, seu restaurante, além de fogões a lenha, fogões a gás, churrasqueiras e muito mais, sempre com qualidade e praticidade. Casa das Bombas, você já sabe, fica ali na Avenida Duque de Caxias, esquina com a Celso Garcia, Avenida Duque de Caxias 3340. E se você quiser ligar lá, você fala com o Leonardo ou com a Gisele, no 3339-0090. Casa das Bombas e Ferragens. E você que quer cuidar do seu carro, você precisa conhecer o Centro Automotivo Supercar. Lá o pessoal resolve todos os seus problemas mecânicos e rapidinho. Troca de óleo, freios, motor, lá tem de tudo. Qualidade e agilidade. E o melhor preço da cidade. Está ali, ó, no coração de Cambé, na rua Belo Horizonte 728. No coração de Cambé, Belo Horizonte 728. E se você quiser, agende lá uma visita através do WhatsApp. Anota aí rapidinho. O WhatsApp é 99603-0984. 99603-0984. Supercar, seu carro em boas mãos e você tranquilo. Voltamos, minha gente bonita, o Pode Incendiar, incendiando o coração também da juventude da Arquidiocese de Londrina, quiçá do Brasil e do mundo, porque o Pode Incendiar, ele alcança e quebra todas as barreiras através aí das redes sociais, das mídias sociais da Rádio Alvorada. Padre, esse assunto da juventude aqueceu meu coração quando o senhor falou assim, que o jovem hoje, ele não é só aquele que carrega cadeira na quermesse. Ele tem uma responsabilidade, uma missão na comunidade. Essa experiência dessa escuta, porque o senhor os escuta muito, né? Enriquece o seu coração também na evangelização? Enriquece porque a gente percebe, eu percebo que o trabalho que faço, às vezes até cansado, não é em vão. Nós plantamos, mas é o Espírito Santo que faz crescer. Sim. E aí quando eu percebo a perseverança dos jovens, a criatividade deles, a crítica e o envolvimento, a preocupação deles por algo que até então parecia pertencer somente uma preocupação da hierarquia da igreja, isso me faz entender que de fato hoje, cada vez mais, eles se reconhecem como instrumentos e membros desse corpo. Exatamente, padre, membros desse corpo. Exatamente. E o advento das redes sociais na época da pandemia também ajudou bastante nisso, né, padre? Colaborou muito. E ao mesmo tempo a gente sempre alerta para que as redes sociais, como instrumento de evangelização, sejam utilizadas da melhor e da mais criativa forma possível, mas em nenhum momento substituir pela presença. Eu sempre falo isso, quando a gente vai fazer ações de evangelização, eu falo assim, gente, as redes sociais, ela até mostra o que nós estamos fazendo, mas nada substitui uma visita, nada substitui uma conversa. Esses dias eu tive uma experiência de ligar para um amigo meu, daí ele, oi, aí eu, tudo bem, ele falou, é urgente? Eu falei, não, então só um pouquinho, depois a gente fala. Ele desligou o telefone, padre, e falou, vamos falar por aqui, por mensagem. Por que você ligou? Eu falei, eu queria conversar, mas conversamos por aqui. Eu falei, oi? Tá tão assim, automático, que as pessoas não visitam mais, não ligam mais, não querem estar junto. E quando estão mandando mensagem para outros. E nós temos uma juventude que entendeu isso. Eu percebo isso no meio daqueles que eu convivo, né? Eles lutando por essa evangelização corpo a corpo. E fazendo do grupo uma comunidade. Isso é verdade. Padre, falando de verdade, de grupo, de comunidade, de advento das redes sociais, nós estamos no advento. O que o senhor teria para dizer? Na verdade, muitos que nos acompanham, padre, talvez não saibam que a igreja é dividida em tempos, em períodos, né? O senhor poderia trazer um pouquinho dessa formação aqui para nós e falar um pouquinho desse tempo do advento, o que é? Vi que o senhor esses dias deu um retiro do advento aqui para o pessoal aqui de Londrina. O advento é esse tempo de preparação para o Natal. A Igreja Católica não segue o ano civil, ela segue o ano litúrgico, em 3 ciclos, ano A, ano B e ano C. E esse ano
termina na festa de Cristo Rei e inicia no primeiro domingo do Advento. Então nós podemos dizer assim que domingo passado, primeiro domingo do Advento, foi o ano novo na igreja. Feliz ano novo, padre. Feliz ano Eu não novo, dei feliz ano novo para você, para o senhor, hein? Ó, feliz ano novo. E a liturgia do Advento é essa liturgia de preparação com cenário escatológico, mas sobretudo com sabor generoso de esperança. Entendi. Por exemplo, né, a primeira leitura do primeiro domingo do Advento, do profeta Isaías. Isaías, do Reino do Sul, ele olha duas cidades, Judá e Jerusalém, e percebe vários sinais de violência. E apresenta aos seus contemporâneos uma única profecia válida para nós que estamos celebrando o Advento. Vai vir, surgirá uma luz. Em meio a essas tragédias, em meio a essas complicações, em meio a essas perguntas sem respostas que geram escuridões, vai vir uma luz. Deixem-se guiar por essa luz. Deixemos-nos guiar por essa luz, porque aí nunca mais vamos experimentar a escuridão. Hoje essa luz tem nome próprio: Jesus de Nazaré. Então, quando eu começo o Advento, tomando posse não somente de uma profecia, mas de uma verdade de fé, de que o Natal é a luz que dissipa por completo todas as trevas, então eu percebo que não é qualquer coisa. Eu percebo que a humanidade, se vive nas trevas, é porque ainda não experimentou essa luz. E eu, pela liturgia, tenho uma oportunidade salvífica de experimentar essa luz. E quem vive a luz nunca mais dá passos para trás. Então, quando a gente percebe que uma pessoa está muito abatida, está permitindo que o sofrimento tenha a última palavra, que a morte tire por completo ela do eixo e da centralidade da fé, o que significa? Significa que ela ainda não compreendeu e fez uma experiência de fé com o Natal. Porque o Natal precisa dessa preparação, porque não é uma festa isolada. É uma festa que determina a história da salvação. Se nós nos tornamos filhos de Deus, no Filho que é Jesus, o seu nascimento é o meu nascimento também. Verdade, padre, verdade. E padre, nós estamos aí finalizando o jubileu da esperança, né? Jesus é essa esperança, né? Que o Advento vem nos preparar para receber. Ou estou errado? Por isso que é o roxo. O roxo é símbolo da purificação, por quê? Porque nós no Advento nos purificamos dessas impressões de esperanças, que na verdade são expectativas, ilusões, às vezes até decepções que a gente vai carregando, ressentimentos. Então o tempo do Advento é um tempo de purificação, por quê? Porque nós nos limpamos para que quando Cristo vier, Ele nos encontre no nosso lugar. São Paulo agora. Sim. São Paulo diz: abandonai os pecados e revesti-vos de Cristo. Quer dizer, é se purificar para tomar posse de uma nova humanidade trazida pelo Natal. E então é um tempo que a gente precisa procurar a confissão, ali abrir os olhos para ver as nossas más condutas ali, para que na grande festa, né, na vigília, no dia de Natal, nós possamos ali realmente celebrar esse menino que nasceu e o nosso nascimento também. Ou eu estou errado? Isso mesmo. Por isso que o sacramento da confissão é um sacramento da cura. Para que no Natal o nosso coração não esteja somente aberto. Esteja curado. Esteja curado, esteja renovado, esteja purificado, para que Cristo venha não fazer uma visita de cortesia, mas que Cristo venha fazer a sua tenda no nosso meio. Essa é a teologia do estilo da Catedral de Londrina. Entendi. Aquela tenda no meio de Londrina. Entendi. Porque é essa tenda que o Natal vem trazer para o nosso coração. Ele não vem tomar um cafezinho conosco e ir embora, não. Ele vem, só que ele não vem sozinho. Onde vem o Filho, vem o Pai e vem o Espírito Santo. Se o senhor pudesse dar uma dica de como se preparar bem para o Natal, o que o senhor diria? Confissão e a profecia de Isaías. Que foi a primeira leitura do primeiro domingo. E que vai nos acompanhar muito, assim como a carta de São Paulo aos Romanos. Tremendo. Então, meus irmãos, vocês que nos acompanham aqui, olha que presente de Deus nós estamos recebendo hoje. O padre, ele falou de vocação, deu sinais, caminhos, para que a gente possa entender os chamados. Falou da juventude, a importância da juventude no nosso meio, e da responsabilidade, e a beleza que são eles
nas nossas comunidades, e agora ele está dando aqui caminhos para bem nos prepararmos para viver o Natal. Agora eu quero fazer uma pergunta para você, e você comenta aí, ó, já está se preparando para o Natal? Já buscou a sua confissão? Já está ali fazendo a novena, né, padre? Porque a novena também contribui bastante para que a gente possa ali, com aqueles textos bíblicos, criar essa expectativa que não vai ser frustrada e sim realizada. A novena de Natal, eu sempre digo que é um devocionário familiar que sintoniza o nosso coração, o nosso espírito, à realidade litúrgica da festa do Natal. E é impressionante como as pessoas falam, o clima de Natal é diferente, não sei o que, parece que dezembro tudo muda, mas nós que já fizemos a experiência, nós sabemos, é Jesus, né? É Jesus que está presente e ele faz toda a diferença. O Natal tem nome e o nome do Natal é Jesus. Eita glória, fala mesmo, Deus. Nós carismáticos, padre, nós somos assim, ó, nós já fazemos um aleluia. Nós já voltamos, gente, ó. Pro último bloco, daqui a pouco, Padre Dirceu, que pena que passa rápido, pode sediar, né? Daqui a pouco a gente tá de volta. E aí, minha gente bonita, o nosso programa tem o oferecimento da Casa das Bombas e Ferragens e Supercar Centro Automotivo. Casa das Bombas e Ferragens, referências em bombas d'água para poços, irrigação, uso predial e soluções completas para chácaras, sítios e áreas rurais. A Casa das Bombas oferece uma linha completa de utensílios para a sua casa, seu comércio, seu restaurante, além de fogões a lenha, fogões a gás, churrasqueiras e muito mais, sempre com qualidade e praticidade. A Casa das Bombas, você já sabe, fica ali na Avenida Duque de Caxias, esquina com a Celso Garcia, Avenida Duque de Caxias 3340. E se você quiser ligar lá, você fala com o Leonardo ou com a Gisele, no 3339-0090. Casa das Bombas e Ferragens. E você que quer cuidar do seu carro, você precisa conhecer o Centro Automotivo Supercar. Lá o pessoal resolve todos os seus problemas mecânicos e rapidinho. Troca de óleo, freios, motor, lá tem de tudo. Qualidade e agilidade. E o melhor preço da cidade. Está ali, ó, no coração de Cambé, na rua Belo Horizonte 728. No coração de Cambé, Belo Horizonte 728. E se você quiser, agende lá uma visita através do WhatsApp. Anota aí rapidinho. O WhatsApp é 99603-0984. 99603-0984. Supercar, seu carro em boas mãos e você tranquilo. Voltamos, minha gente bonita, pro Pode Incendiar 106.3, a rádio da família, Alvorada, Catedral no ar. Povo Santo, nós estamos aqui com o Padre Dirceu e Padre. Como o tempo passa rápido aqui no Pode Incendiar, o senhor vê que incendeia tudo, ó, e passa muito rápido o tempo. Padre, o senhor falou de tanta coisa bonita, tanta coisa que aquece no coração, nos dá esperança. E no último bloco nós falamos sobre isso, né? O Natal tem nome e o nome é Jesus. E Jesus é a nossa esperança. O que o senhor teria para dizer para os nossos amigos ouvintes, a nossa audiência, sobre essa esperança? Talvez você que está nos acompanhando esteja aí decepcionado, frustrado, sem esperança, sem alegria para celebrar o Natal, porque eu fico muito feliz quando vai chegando aí o Natal, as festividades da igreja, a Páscoa, mas eu percebo que muitos nessas datas ficam tristes ainda, por algum motivo, talvez por ainda não ter feito essa experiência de Jesus Cristo. O que o senhor teria para dizer, Padre, para esse povo que ainda não tem esperança e para os que têm? Eu que tenho, o que eu devo fazer para contribuir com o reino? E aqueles que não têm? Como encontrar essa esperança nesse tempo maravilhoso que a igreja nos propõe? Nunca existe uma justificativa suficiente para se isentar do encontro natalino que encontrar-se com essa luz. Uma pessoa que esteja doente, uma pessoa que esteja sem fé, uma pessoa que esteja isolada, uma pessoa decepcionada, nenhuma dessas justificativas são suficientes para dizer eu não vou me encontrar com Jesus na manjedoura. Pelo contrário, eu penso que as pessoas que passam por dificuldades como enfrentou Maria e José
quando receberam a notícia: não há lugar para vocês aqui na hospedaria. Essas pessoas que não se sentem em nenhum lugar, não se sentem pertencentes a nada e a ninguém, e por isso muitas vezes estão sem esperança, porque se sentem ora abandonadas, ora nas periferias existenciais, ora excluídas ou esquecidas. Existe uma luz. Existe uma luz. E se eu estou nessa circunstância de treva, de dor, sofrimento, escuridão, é porque eu ainda não conheci essa luz. E essa luz que é Jesus é a única, não é mais uma, é a única esperança que não decepciona. Tema central do Jubileu: Spes non confundit. E a leitura da carta aos Romanos vai nos acompanhar nos 3 primeiros domingos do Advento. Então, procure a missa mais próxima da sua casa. Vá lá, senta no fundo e vá com o coração aberto e disponível. O que o Senhor tem a me dizer? Porque quando Deus se manifesta com a sua palavra, a primeira coisa que Ele faz é nos chamar pelo nome. É nos tratar não como um grupo de pessoas, não como um corpo, mas como um indivíduo. E eu penso que o Natal é o tempo oportuno das pessoas fazerem um encontro tão profundo com essa luz, de entender que a escuridão não é mais o seu lugar. Aqueles que já experimentaram essa luz, não somente sabem qual não é o seu lugar, sabem qual é o seu lugar. E tomara a Deus que todos os católicos que já experimentaram a luz natalina sejam transmissores dessa luz. Como é bom estar com alguém quando a gente diz: eu não estive com esse alguém, eu estive com Jesus. Isso é legal, né, padre? Porque pelo jeito que ela fala, pelo jeito que ela me olha, pelo jeito que ela me acolhe, eu não sinto a pessoa, eu sinto Jesus. Tem os trejeitos de Jesus. Tem os trejeitos de Jesus. E isso, o primeiro a nos indicar é a nossa consciência. Não, essa pessoa tem algo de diferente. Então, aqueles que já conheceram a pessoa de Jesus, transmitam essa luz àqueles que não conhecem. Testemunho, e esses, né, padre? Que não conhecem não estão tão distantes de nós. Todo mundo na família tem alguém, no condomínio tem alguém, no trabalho tem alguém, no elevador que você pega tem alguém, no caixa do supermercado você vai encontrar alguém. Eu penso que toda ocasião é uma oportunidade, como dizia Dom Albano Cavalim, de ser um Jesusinho. Ser um Jesusinho para Dom Albano é ser essa pessoa que recebeu essa luz e agora transmite. Porque é uma luz tão poderosa, é uma luz tão renovadora, tão transformadora, que seria um grande prejuízo, uma grande tristeza guardá-la só para mim. Seria uma grande ingratidão, né, padre? E você que nos acompanha, meus irmãos e irmãs, Jesus, ele quer nascer outra vez em nós e nos dar uma nova vida, né? Como o padre falava aqui. Enquanto o padre estava falando aqui essa mensagem aqui de esperança, aqui, meu coração se aquecia, porque um dia eu também encontrei com Cristo. Um dia também entendi que o Natal era o meu nascimento também de uma nova vida. E quando a gente faz essa experiência, quem já experimentou não sabe voltar. Quem já pisou nesses lugares santos não sabe viver em outro lugar. Mesmo em meio a decepções, frustrações, porque não é porque nós acreditamos e seguimos Cristo, tentamos ser outro Jesusinho, que nós estamos blindados de dificuldades, problemas, tribulação, né, padre? Pelo contrário, né? Passamos, choramos, cantamos, rimos, mas com a certeza que o Senhor está ali no barco. Ou se a gente for andar no mar, ele está lá no mar, a tempestade ele vai acalmar, porque isso serve também para o nosso crescimento como outros Jesus. Até ele, né, foi tentado, né? Quando a gente experimenta Jesus, os momentos de sofrimento, de dificuldade, nada são mais do que momentos em que Deus, mais uma vez, vai revelar quão poderoso Ele é, até ao ponto de nos manter em pé, a pé enxuto. É verdade, isso é tremendo, padre. Padre, muito obrigado pela sua participação aqui no Pode Incendiar. Pode Incendiar, ele é um programa que tem como objetivo levar a cultura de Pentecoste a todos aqueles que nos acompanham. E eu tenho certeza que tudo que o senhor trouxe hoje aqui
O senhor citou muito Paulo, citou Romanos aí, as cartas de Romanos, e nós sabemos que Paulo foi um grande aí difusor também dessa cultura de Pentecostes, esse grande apóstolo, né? Que todos aqueles que nos acompanham têm essa vontade de viver como os primeiros viveram. Olha como eles se amam, viviam, partilhavam tudo e evangelizavam sem medo e levavam o nome de Cristo. Paulo mesmo dizia, né, que ele com os pobres se fazia pobre, com os ricos, para quê? Para evangelizar, para ser esse outro, vamos sair parafraseando, né, ser esse outro Jesusinho. Paulo já nos ensinava isso também. Muito obrigado por ter vindo. Ano que vem, se possível, vamos falar aqui sobre a evangelização, os seus desafios na Arquidiocese de Londrina, como implantar aí o plano aí de evangelização, que acredito que o senhor vai ter bastante trabalho aí nesses próximos anos à frente da ação evangelizadora na nossa Arquidiocese. Muito obrigado. Quero que o senhor volte mais. Conte comigo, o senhor sabe que eu tenho um carinho muito particular, né? Até a gente tem que segurar um pouco, porque eu tenho esse carinho mesmo pelo senhor. E conte conosco. A Renovação Carismática está à disposição. Parabéns pelo trabalho. Já que nós citamos Dom Albano, eu me lembro, talvez você estava lá. Eu me lembro uma vez que Dom Albano foi celebrar, eu acho que o Deus Conosco na Epismel. Eu era o fã. E eu gravei isso para sempre no meu coração. Dom Albano já era bispo emérito. Ele disse bem assim: nós temos que agradecer muito a Renovação Carismática Católica, porque ela sempre guarda o Espírito Santo para nós. Espero que essas palavras de Dom Albano Cavalim, lá do céu, que continua acompanhando a Igreja de Londrina, frutifique no coração de vocês como coordenadores da RCC, para que vocês, assim como Maria, sejam portadores do Espírito Santo. Amém, amém, Padre. Aproveitando que você está aqui, nos dá a bênção. Nos dê a bênção, que eles nos acompanhem, para que a gente possa assim encerrar esse Pode Incendiar da melhor maneira. O Senhor esteja convosco. E Ele está no meio de nós. Pela intercessão de São Francisco Xavier, abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai e Filho e Espírito Santo. Amém. A todos um Feliz Natal. Obrigado, Padre, para o senhor também. E a você que nos acompanha, quarta-feira que vem tem o quê? Pode Incendiar, o podcast mais carismático do Brasil. Compartilha, porque hoje foi tremendo. Abraço, gente bonita! Podcast Pode Incendiar. Oferecimento: Casa das Bombas e Ferragens e Supercar Centro Automotivo.